Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje eu estou gastronômico para você ouvinte da Caractere que ficou com água na boca dos arganazes com mel do último episódio. Hoje é para você. E aproveite, porque este é o episódio 21 da nossa leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo, parte 4, capítulos 5, 6, 7 e 8. Já vamos para os títulos rapidinho. O primeiro título é Os Fantasmas. Depois temos O Jantar. Em seguida, O Mendigo e o terceiro, melhor dizendo, o quarto, Cena Conjugal. Falando já diretamente, entrando de maneira rápida, porque o episódio de hoje... Sim, porque o episódio de hoje está grandinho, está bem cremoso, bem cheinho. Temos os fantasmas ali como título do capítulo 5 desta parte de O Conde de Monte Cristo, tomo 2. O título já é um dos elementos interessantes a ser observado. Por quê? Porque vamos conhecer aí um ambiente em que fantasmas existem, ou melhor, serão evocados o tempo inteiro. Tanto fantasmas da nossa história, ou melhor, da história do Conde de Monte Cristo, como fantasmas históricos. Diz a lenda que todos temos esqueletos no armário. Abriremos armários de alguns personagens hoje. E não sairão só esqueletos. Sobre o que temos neste capítulo. Os fantasmas já inicia mostrando pra gente a ambientação deste lugar. Uma casa mal assombrada. Sim, uma casa mal assombrada em pleno Conde de Monte Cristo. Pois é. A primeira frase diz assim, já no primeiro parágrafo do capítulo. À primeira vista, e examinada de fora para dentro, a casa de Etoile nada tinha de esplêndido. Nada do que se podia esperar de uma morada destinada ao magnífico Conde de Monte Cristo. Mas tal simplicidade devia-se à vontade do dono, que efetivamente ordenara que nada se mudasse no exterior. Para se convencer disso, bastava considerar o interior. De fato, assim que a porta se abria, o espetáculo mudava. É importante o que está no interior, portanto, nas entranhas, o que foi escondido no interior da casa e dos corações e mentes, que está para ser revelado. E nesse sentido, há um jogo representado na descrição do ambiente. E esse jogo trata das aparências, que estão relacionadas, claro, às partes internas e externas da casa e dos próprios convidados. A aparência de normalidade, a aparência de que tudo vai bem, a aparência de uma sociedade perfeita e o seu interior, cheio daqueles esqueletos que o Glênio já mencionou. Bom, o Bertuccio preparou a casa para o Conde de Monte Cristo da melhor maneira possível. E o seu esforço foi comparado ao trabalho realizado pelo personagem histórico e real Duque d'Antin, que trabalhava, ou melhor, trabalhou em determinado momento, para Luís XIV. Então, diz o texto que o Duque d'Antin mandara abater em uma noite uma alameda inteira de árvores que incomodava a vista de Luís XIV. Luís XIV, começando aqui os fantasmas do nosso episódio, pelo fantasma do absolutismo francês. E que nos acompanharão até o jantar, até o final do jantar. Até o final do livro, podemos... Enfim, vamos um capítulo de cada vez. Luís XIV, ou Luís o Grande, ou ainda, humildemente, o Rei Sol. O reinado desse sujeito durou, humildemente, 72 anos. Ele foi substituído no trono só pelo seu bisneto. Entre reformas administrativas e obras físicas, ele expandiu o Louvre e mandou construir o Palácio de Versalhes e o Hotel dos Inválidos. Era um defensor do absolutismo e da expansão do poder francês, o que rendeu algumas frases célebres. Quando o neto dele assumiu o trono da Espanha, ele disparou: "Seja um bom espanhol, mas não esqueça de que você é francês." Sobre ele mesmo, escreveu: "Há um sol em mim. Sua luz incomparável e deslumbrante traz o bem a tudo que toca." Que bebia, não é mesmo? "O sol nos dá a maior beleza e poder que somente um grande monarca pode retratar." Será que eram as arganazes? Talvez. E por fim, "O Estado sou eu e
Cada vez que nomeio alguém para um cargo vago, faço 100 infelizes e um ingrato. Uma das mais bonitas dele, assim, nesse contexto de humildade e tranquilidade, somos todos filhos de Deus, mas eu sou o seu preferido. Dito isso, o que quer que esse senhor de personalidade cativante pedisse, a coisa tinha que ser feita. Querido ele. E aí a gente chega no Louis Antoine Pardaillan de Gondrin. É assim? Isso, pode ser. Saiu. O Duque d'Antin. Você entendeu? Tá bom. Que era de uma família antiga com bastante influência, e esse Luís foi elevado de Marquês d'Antin para Duque. Ele foi o responsável pelas obras e construções no governo do Luís XIV e do Luís XV, isso num período entre 1708 e 1736. Um ano antes de ele assumir esse posto, em 1707, ele herdou uma propriedade promissora, ali uns 100 quilômetros de Paris, e transformou essa propriedade em um palácio digno da realeza, aplicando todo o seu senso estético, compreensão de demandas das altas classes francesas e um bom punhado de dinheiro. Alguns hóspedes dessa singela residência foram o próprio rei Sol, o czar Pedro o Grande, o rei Luís XV e a Madame de Pompadour, que a gente volta nela daqui a pouco. Já chegaremos lá. Apesar disso, depois da morte do duque, o palácio foi demolido e reconstruído em estilo neoclássico. E para você que gosta de fazer turismo na Europa, andar pelo interior, ver grandes propriedades, jardins, palácios, castelos, e quer ver essa maravilha, eu lamento informar que os militares, seguidores, o exército daquele sujeito de bigode quadrado, incendiaram tudo em 1944, demoliram o resto que sobrou, e hoje no lugar só tem um parque. Vale a pena visitar o parque? Vale, mas você não vai ver todo o esplendor que foi construído pelo Duque d'Antin. Que foi essa casa. E falando em casa, na verdade o do Duque d'Antin era um palácio. O que temos aqui é uma casa, e é uma casa como personagem. Sim, mais uma vez, casas como personagem. Gostamos. A casa, diz o texto de Dumas, tornara-se reconhecível. Lembremos mais ou menos como ela era antes. Em outros episódios, nós apresentamos essa casa. O próprio Bertuccio bradava que não a conhecia mais. Agora, encaixada em sua moldura verde, houve plantações de todos os tipos, mudanças, pinturas. A casa estava outra, ainda assim com uma simplicidade no exterior que não refletia o seu interior. Assim, como os personagens são manipulados pelo conde, e nós já sabemos disso, os ambientes por onde ele passa e que ele domina também contam com esta mãozinha a movimentar as cordinhas do destino. É nesse sentido que foi ordenado que se mudasse tudo, menos o jardim e o quarto com paredes vermelhas, que ficava no ângulo esquerdo do primeiro andar, acessível através da grande escadaria e do qual se podia sair por uma escada secreta. Depois da inspeção do conde, aguardada ansiosamente por Bertuccio, consta que, apenas quando entrou em seu quarto pessoal, situado do lado oposto ao quarto fechado, estendeu a mão para uma gaveta de um móvelzinho em pau rosa, que ele já notara em sua primeira visita. Você deve ter passado por essa parte do livro e nada lhe chamou atenção. Eu passei por essa parte do livro e fiquei com a pulga atrás da orelha. Não sei você, ouvinte da Caractere, mas eu passei batido bonito nesse pedaço. Ah, você viu a caixinha? Eu falei, não. Você viu ali, falando do pau rosa, você viu sobre falha minha, a porque gaveta? Dumas não coloca absolutamente nada por acaso. Não, ele pode até se enganar nas datas, mas acasos não existem. O conde diz assim, isso só pode servir para guardar luvas. Pois então, esse tipo de móvel, em nossa leitura, ou pelo menos na leitura que eu fiz, faz referência ao que encontramos nos retratos de uma certa Madame de Pompadour. Em um desses móveis, foi feito pelo marceneiro parisiense de ascendência holandesa, Bernard van Riesenburg, ou Riesenberg. Ele tem grafias do seu nome diferentes. E quem é a tal da Madame de Pompadour, afinal de contas? Madame de Pompadour, uma das mais influentes mulheres da sua época. Amante do Luís XV. Novamente, amante. Amante do Luís XV. Porque esse fato é importante. Chamada de a Pequena Rainha, porque ela realmente espalhava o seu poder, ela tinha influência na corte francesa. E é desse fato
que é retirado esse móvel que faz essa referência histórica à Madame de Pompadour, que está ali no cantinho, na entrada daquele quarto, e que, segundo o Conde de Monte Cristo, tinha uma gaveta que só cabia luvas. Até mesmo porque esse tipo de móvel foi, na verdade, uma inovação da própria Madame de Pompadour ao trazer para a corte francesa diversas questões estéticas. Há um sem número de páginas a respeito do mobiliário e da história do mobiliário francês e a estética do mobiliário francês a partir do século XVII. É impressionante. Essa personagem estar ali e estar também antes, na referência ao Duque d'Antin, não é pouca coisa. Tem toda essa correlação, essa ligação, que às vezes nós não nos damos conta ao fazer uma leitura um pouco mais rápida. Mas leitura detalhada é leitura detalhada, então a gente vai trazer detalhes sim. E a mesinha do canto, com a sua gaveta, essa mesinha sendo de pau rosa, que na verdade, onde é que a gente pode encontrar esse tipo de madeira? Aqui no Brasil, uma madeira linda, caríssima e linda. Falando em detalhes, também o livro nos apresenta a estrutura da casa falando da biblioteca. Exato. Que tinha cerca de 2.000 volumes e um setor inteiro para obras da atualidade. Hoje em dia, a gente pensar em uma biblioteca com 2.000 volumes, fala é pouco. No início do século XIX, uma biblioteca com 2.000 volumes não era pouca coisa. Não era pouca biblioteca. Na Antiguidade e na Idade Média, uma pessoa instruída lia 20, 30, 50 livros na vida. Você tem uma biblioteca em 1800 e pouco com 2.000 volumes, é biblioteca pra caramba. O Conde de Monte Cristo está esbanjando e mostrando o seu esbanjamento. E também fala-se que a biblioteca era construída em oposição, em simetria com a estufa, que era cheia de plantas raras a brotarem em grandes porcelanas japonesas. E aqui 2 pontos. A oposição entre o intelecto e a natureza, a obra natural é a obra do homem, espelhada na biblioteca, e a questão da porcelana japonesa. A abertura do Japão para o Ocidente, de uma forma geral, começa só em 1854, com a chegada do Comodoro Matthew Perry, seus navios negros dos Estados Unidos na costa do Japão e reabrindo o comércio. Até então, o Japão tinha pouca conversa com ocidentais, tinha um pouco de conversa com os holandeses, fato, mas fazia muito mais intercâmbio com países regionais como a China. Então, 1838, o Conde ter porcelanas japonesas, porcelanas de argila branca esmaltada, pintada de azulzinho, negócio todo, era de um valor ridiculamente alto. Era esbanjar muito dinheiro. Primeiro conhecer esse tipo de porcelana, saber onde comprar e ter acesso a colocar a porcelana japonesa não na mesa, não na sala de estar de jantar, na estufa. Ele bota na estufa. E assim entendemos que o Conde de Monte Cristo gosta de mostrar essas coisas de uma maneira um pouco mais natural, como se sempre existissem, né? Como se sempre tivessem existido na França e nas casas francesas. E que não é bem assim como a gente vem percebendo pelos outros personagens. Diante dessa apresentação de como estava a casa, o Bertuccio estava ali esperando o veredito do Conde. E ele diz, ótimo, o que já é satisfatório para o Bertuccio. E temos então o primeiro convidado para esse jantar chegando, que é nada mais, nada menos do que Maximilian Morrel. Ele vem com o seu cavalo Medea. Você, ouvinte da Rádio Caractere, se não ouviu o nosso episódio sobre Medea, ouça. Por quê? O que faz Medea? Medea é uma figura da mitologia grega que se casa, enfim, tem toda a história dela e tal, e ela é traída. Já falamos de traição no início do episódio, falaremos o episódio inteiro. Ela é traída. E ela se vinga do seu marido, que resolveu trocar ela por uma princesa local, dando fim na vida dos filhos que eles tinham em conjunto. Novamente, o nome do cavalo ser Medea não é por acaso, é mais uma sinalização, assim, para você que perdeu as outras referências sobre adultério até agora. Tá aí. Tá aí. Toma, coloca na mesa. Quem vem logo em seguida? Porque o Morrel deixou todo mundo para trás, com seu cavalo, que ele
está conseguindo domar e ele parece que tem uma dívida ali de 6 meses para domar o cavalo. E ele vem seguido pelo Lucien Debray e pela carruagem dos Danglars, que vem junto aí naquele comboio, digamos assim. Ao descer do cavalo, Lucien ajuda a baronesa também a descer da carruagem e algo que só o conde percebe e o Dumas nos conta, porque o Dumas é fogo, é que naquele gesto viu reluzir um bilhetinho branco tão imperceptível quanto o gesto e que passou com um desembaraço que indicava prática nessa manobra. Outra coisa que o Conde de Monte Cristo não perdeu de vista foi quando a senhora Danglars chegou, lançou à sua volta um olhar rápido e exploratório que apenas ele pôde compreender. Além das sutilezas dos olhares e dos gestos, a própria forma como a baronesa calava depois as estocadas que o Danglars dava nela, já são coisas que o Conde de Monte Cristo vai percebendo também e vai sabendo por quê. Afinal de contas, quem aí se lembra do episódio anterior, quando falamos a respeito da fake news lançada pelos telégrafos franceses sobre a fuga do rei da Espanha e que deixou Danglars um pouquinho mais pobre? Pois é, tem aí essa relação e o Danglars está dando aquelas estocadinhas na baronesa a respeito dos seus gastos, a respeito do seu comportamento, e ela, em vez de responder como era o seu hábito, cala. Com a entrada dos convidados na casa, o conde passa então a mostrar as suas raridades caríssimas para a baronesa. O Glenn já mencionou algumas delas aqui. A biblioteca tem esses vasos maravilhosos, incríveis, inclusive vasos chineses. Nesse momento, Dumas nos leva até Danglars, que está sofrendo com as reações nada amistosas da laranjeira e do cacto. E o tom é este mesmo, como se as plantas estivessem se defendendo. Nisso, o conde chama o adorável barão para apreciar as pinturas, em sua maioria de estilo barroco, arte que recebe diversas críticas ao longo da obra inteira. A gente já vem falando de arte barroca há um bom tempo em vários episódios. E novamente a gente tem aqui essa apresentação da arte barroca e nesse caso de vários pintores holandeses. A maioria desses pintores é de origem holandesa e temos aí 2 pintores espanhóis e um flamengo. É nessa conversa que entram o Debray e o Chateau Renaud. Se você não pegou, pois é, o Chateau Renaud está nesse jantar também. Por que ele foi convidado? A gente já vai ver mais adiante. Porque é sobre uma dessas obras que eles começam a conversar, que é sobre o do Hobbema, ou Obema, ter sido oferecida, inclusive, a um museu que não aceitou porque, segundo o Debray, o governo não tem dinheiro, não é tão rico assim. Mais uma vez, essa exaltação da riqueza do conde. Chegam, então, os Cavalcanti. Se você também perdeu, em episódios anteriores, ou melhor, em capítulos anteriores, a apresentação desses 2 personagens, o Bartolomeu Cavalcanti e seu filho, entre aspas, Andrea Cavalcanti. Chegam, então, também o senhor e a senhora de Villefort. E diz o texto do Dumas, apesar de seu poder de autocontenção, ele, o Villefort, estava nitidamente perturbado. Inclusive sua mão tremia. Bertuccio, ao contar os 9 convidados do conde, vai retomando ali quem estava, quem chegou, para dar conta dos lugares na mesa. E reconhece, então, a mulher grávida, na figura de quem? De Hermine Danglars. Também percebe a presença do Villefort e ficou assustadíssimo porque ele tinha certeza que tinha matado o procurador do rei, o Villefort, e Conde explica para ele que, na verdade, ele deu a facada no lugar errado. E quem mais que ele encontra nesse grupo de conhecidos seus do passado? O Benedetto, na figura de Andrea Cavalcanti. Inclusive, Benedetto estava admirando a Virgem de Murilo, segundo o Conde de Monte Cristo. Uma pintura que representa Maria com o menino Jesus e ela segura um rosário. Por isso que ela é chamada também de Virgem do Rosário. Trata-se daquele efeito de mãe e filho que o Dumas volta e meia coloca na história. Sem precisar fazer palestrinha, sem precisar dizer que
as coisas estão acontecendo dessa maneira, sem pegar um personagem e ele conte todas as histórias, como os roteiristas de Hollywood estão fazendo ultimamente. E, ainda que ele ganhasse mais dinheiro com isso, porque ele ganhava por linha, ele não faz. Após esse comentário nada ácido, seguimos com a surpresa de que Bertuccio, ao saber que Villefort não morreu e tendo que obedecer ao conde, mesmo com a cabeça extremamente confusa a respeito dos objetivos do seu patrão, ele vai então em busca do jantar e em busca de anunciar que o jantar estaria na mesa em 2 minutos. O jantar é anunciado, o conde dá os seus pulos e dá um jeito de colocar Hermine Danglars junto com Villefort, enquanto ele carrega a senhora de Villefort pelo braço. E entramos neste momento no capítulo seguinte, que é o jantar. Finalmente, lembremos que a parte dessa casa viva ainda não terminou. Essa casa ainda tem coisas a contar. E por que não num jantar para que as coisas sejam reveladas? O jantar é composto por uma série de quebras, de expectativas e de protocolos. Como diz o ditado antigo, em vino veritas, ou no vinho está a verdade. Vamos servir vinho pro pessoal e vamos deixar o povo suar o que está guardado, né? Entrar na onda. E o que são essas quebras de protocolos? Desde as mulheres entrando em uma casa onde não havia uma mulher para recebê-las, que era o protocolo geral de convite e de aceite de convite, inclusive, até o modo francês de servir sendo completamente ignorado pelo conde. Diz o seguinte no texto: o que foi oferecido equivalia a um festim oriental, mas oriental à maneira do que podiam ser os festins das fadas árabes. Sendo assim, temos o seguinte repasto: todas as frutas que os 4 cantos do mundo podem proporcionar, intactas e saborosas no chifre de abundância da Europa, estavam arrumadas em pirâmides nos vasos chineses e nas taças japonesas. As aves raras vinham apresentadas com a parte brilhante de sua plumagem, os peixes monstruosos estendidos sobre lâminas de prata, todos os vinhos do arquipélago, da Ásia Menor e da África do Sul, armazenados em tubos de formas bizarras, cuja visão parecia acrescentar-lhes ainda mais sabor. Desfilaram como uma dessas inspeções que Apício promovia com seus convidados perante aqueles parisienses que julgavam perfeitamente compreensível gastar 1000 luíses num jantar para 10 pessoas, contanto que, como Cleópatra, se comessem pérolas, ou, como Lourenço de Médici, se bebesse ouro derretido. Afivelem os cintos, ouvintes da Caractere. Lá vamos nós. Agora eu vou falar. Sobre o banquete. É fato histórico, literário, mitológico que grandes banquetes eram feitos para impressionar convidados, receber autoridades, principalmente demonstrar poder e riqueza, como o conde está fazendo. Já comentamos do Lúculo, podíamos relembrar o banquete do Trimalquião no Satyricon, podíamos seguir pela história em todas as eras, mesmo considerando que no mundo romano, em boa parte da Idade Média, a frugalidade e a moderação eram sinais de boa educação e de civilidade. Essa oposição sempre aconteceu. Divino César dava banquetes, mas comia muito pouco. Já? Já. Pois agora. Carlos Magno, 8 séculos e meio depois, fazia a mesma coisa, dava grandes banquetes, comia muito pouco. O Conde de Monte Cristo, na nossa história, sempre aparece comendo muito pouco. Desde aquele encontro na ilha com o Franz. Vamos recuperar aí o que a gente já viu nos episódios iniciais. O que me chamou a atenção aqui foi a disposição da mesa, que sim, lembra alguns banquetes da literatura oriental, mas que também ecoa práticas antigas e medievais, tanto na abundância da variedade de alimentação, quanto na apresentação. As aves, especificamente, são limpas e preparadas de forma que a plumagem podia ser reposta, e elas vão para a mesa com a aparência de vivas, ou pelo menos mais perto disso, que dava para fazer. Sobre banquetes medievais europeus, agora cito A Fome e a Abundância do historiador Máximo Montanari, citando João de Mussis, que escreveu em 1388 o seguinte: nas refeições todos fazem maravilhas, principalmente nos banquetes de casamento, que em geral seguem essa ordem. Vinhos brancos e tintos para começar, mas antes de tudo, confeitos de açúcar.
Como primeiro prato, oferecem um capão ou 2 e um grande pedaço de carne para dividir, flambado com amêndoas e açúcar e outras boas especiarias. Depois servem carne assada em grande quantidade, ou seja, frangos, galinhas, perdizes, lebres, javalis, veados ou outro animal, de acordo com a estação do ano. Depois tortas e requeijões cobertos com confeitos de açúcar. Depois frutas. Finalmente, depois de lavadas as mãos antes que as mesas sejam retiradas, dá-se algo para beber e um confeito de açúcar. No lugar das tortas e dos requeijões, alguns dão no início das refeições tortas feitas com ovos, queijo e leite, cobertos por uma boa quantidade de açúcar. No segundo dia, depois das bodas, serve-se lasanha de massa com queijo e açafrão, a uva passa e as especiarias. Depois, assado de vitelo e frutas. Para o jantar, cada um retorna à sua casa, a festa acabou. Uma outra situação, já no século XV, fala de vinhos doces variados, pombos assados, tordos, perdizes com azeitonas confeitadas e uvas, um castelo de açúcar com torres compostas com muita arte, cheio de pássaros vivos que saíam voando pelo salão, assim que o prato era apresentado na sala. Eu não sei como é que o Conde de Monte Cristo não fez isso, de fazer um negócio que ele cortava a torta e saia passarinho voando. Isso era bem, razoavelmente comum na Idade Média. E ele podia fazer. Ele podia fazer. Depois foram servidos pavões vestidos com suas penas de forma a fazer a roda, um para cada convidado, e veados cozidos no molho, mas vestidos com suas peles para que parecessem vivos. Como a gente disse, uma imagem evocada pelo Conde como oriental, mas que era recorrente na Europa medieval e antiga. Sobre o chifre da abundância, tem vários tópicos nesse parágrafo. Tem, a gente tem aí itens. Sobre o chifre da abundância, diz uma das várias lendas a respeito, diz a tradição antiga, que o rei dos titãs, Cronos, tinha deposto seu pai, Urano, e assumido a liderança do universo. Só que em certa ocasião ele ouviu uma fofoquinha no canto dizendo que ele teria o mesmo destino, seria suplantado pelo seu próprio filho. A decisão dele foi simples, ele continuaria tendo filhos, mas devoraria cada um deles assim que nascesse. E acabou o problema. Aí a Réia, que estava grávida, procurou a Gaia, irmão do Cronos, e montou uma artimanha. Foi para a ilha de Creta, deu à luz a Zeus, só que em vez de entregar o piá para o Cronos, ela embrulhou uma pedra e deu na mão dele. O Cronos engoliu a pedra e a mentira e ficou por isso mesmo. Pequeno Zeus foi criado por Amalteia, uma divindade de menor escala que tinha forma de cabra, e como o piazinho já era forte, ele acidentalmente quebrou um dos chifres da sua mãe adotiva. Depois de adulto, Zeus realmente depôs o seu pai, fez ele vomitar a pedra, os irmãos engolidos, e como agradecimento fez o chifre da Amalteia dar tudo que o seu portador quisesse, e daí a origem do chifre da abundância. Como de costume, tem muitas variações para essa história, mas essa é uma das mais interessantes, mais divertidinhas, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Temos mais algumas coisinhas, vamos lá. Sobre vinhos do arquipélago. Que arquipélago? Aqui o autor se refere aos vinhos produzidos nas ilhas do mar Egeu. Vinhos esses que são muito bons há vários séculos, com forte presença mineral, acidez marcante, até alguma salinidade marinha. E já na antiguidade havia a caracterização de alguns vinhos com maior salinidade ou com adição de resina, como a de pinheiro, para ter nuances de sabor. O vinho é um dos pés do tripé civilizacional formado por pão, vinho e azeite, produtos que são a base da civilização ocidental e do Oriente Próximo, tanto no aspecto material quanto no aspecto sagrado. São alimentos que não são colhidos ou caçados como tal na natureza, eles precisam do processamento manual humano, conhecimento de técnicas, desenvolvimento de técnicas para poder fazer isso. Beber vinho puro na antiguidade era considerado coisa de bárbaro, então o costume era fazer uma diluição meio a meio com água para evitar ou para adiar a embriaguez. Isso me lembra, inclusive, da minha infância, quando o pessoal do interior diluía vinho com água e dava para a criançada até na mamadeira. Ficava todo mundo calminho, tranquilinho. E fica a recomendação, até criminal, não façam isso. Pois é, não pode. Tá? Não pode. Já não podia naquele tempo. Mas né? Quem disse que, exatamente, que esse povo do interior ouvia? Pois é. Eu fui muito acalmado com suco de vinho. A respeito de como isso era apresentado a esses convidados, que devem estar famintos neste momento, temos a inspeção de Apício sendo mencionada. Marco Gavo Apício, grande cozinheiro, conhecedor da arte gastronômica romana, que atuou nos governos do Divino Augusto e do Safado do Tibério,
e até casou com a filha do comandante da guarda pretoriana na época do Tibério, para ver a moral que o Apicius tinha ali pelas altas esferas romanas. Notemos a diferença de tratamento meu com o Divino Augusto com o safado do Tibério. Pois é, eu já percebi. Eu fiquei, assim, um tanto impressionada. O Apicius era riquíssimo, dedicava muito dinheiro na pesquisa, no desenvolvimento de receitas diferentes, exóticas, na importação de ingredientes, e até corre o boato de que foi ele que inventou o foie gras, aquele patê de fígado de ganso, com gansos alimentados intensivamente e exclusivamente com figos. Ué, não foram os franceses? Os franceses, para variar, se apropriaram de coisas romanas. Isso para dar volume no fígado do ganso e um sabor mais característico. Normalmente se atribui ao Apicius a autoria da maravilhosa obra De Re Coquinaria, talvez o principal compêndio de gastronomia romana, mas é importante a gente comentar que, e aqui, né, responsabilidade histórica, que talvez ele tenha sido o autor do primeiro livro, que foi revisto, completado por outras pessoas, inclusive com o uso de diferentes formas de latim, até o século V. Então, o que a gente tem hoje em dia é isso, uma versão do século V, fruto do trabalho de vários apícios anônimos. E, de qualquer forma, tem muita receita boa ali, é uma fonte excelente para a gente conhecer mais sobre os sabores romanos e também para quem quer aprender a língua mais linda do mundo e ganhar vocabulário gastronômico. A partir desse momento, você, ouvinte, deve estar com muita fome, não é mesmo? Fome, inclusive, de informações sobre os próximos passos do Conde de Monte Cristo. Este, por sua vez, percebe o olhar maravilhado, não de você que está ouvindo a Rádio Caractere, mas o olhar maravilhado dos seus convidados a respeito daquela mesa. E ele comenta acerca dessa coisa incrível que é ser rico. E ele diz: em que reside o maravilhoso? No que não compreendemos? O que é um bem verdadeiramente desejável? O que não podemos possuir? No entanto, o conde diz que ele busca exatamente isso: fazer o impossível acontecer na sua vida. Não na sua que está ouvindo, na dele. O que temos, portanto, não são só os pratos que serão saboreados ali por aqueles comensais, mas também os segredos, ou melhor, coisas não muito boas que serão apreciadas pelos convidados do jantar. Vamos então a uma análise um pouquinho mais clara destes convidados. Eram 9 pessoas. Entre elas, Maximilien, Chateau Renaud, Debray, o casal Danglars, o casal de Villefort. E também ali 2 figuras um tanto estranhas. Um homem que foi preso pelo procurador do rei, um jovem soldado sem muitos recursos, casais e amantes, ou ex-amantes, ocupando o mesmo ambiente como se nada ocorresse. Pobres se passando por ricos de nascença. São os Cavalcanti. Ou seja, inimigos lado a lado e grupos sociais distintos compartilhando o mesmo ambiente. É tudo que o conde queria e que ele conseguiu. Ou melhor, o impossível. São servidos, nesse sentido, para além desse impossível que o conde consegue fazer. Além do que foi relatado antes e que te deixou aí com água na boca, 2 tipos de peixes, muito específicos com o objetivo de trazer o impossível também para os pratos dos comensais. Um desses peixes é esturjão esterlé, um tipo de peixe pescado apenas no Volga, isso segundo o Chateau Renaud. E o outro peixe é uma lampreia, que existe apenas no lago de Fusaro, de acordo com informações prestadas pelo fake Major Cavalcanti, é só lá que tem a lampreia. Não só a lampreia. Lampreia até tem em outros lugares. Lampreia é um bicho comum, mas a lampreia. Ok. O sabor. Mas voltemos ao esturjão. Pescado no Volga. O Volga é o maior rio da Europa. Ele tem mais de 3.600 quilômetros de extensão. Fica longe pra caramba. Atravessa a atual cidade de Volgogrado, antiga Stalingrado, velha conhecida de você que já ouviu falar de Segunda Guerra Mundial. É impossível a gente ouvir falar de Segunda Guerra Mundial e não ouvir falar de Stalingrado. Interessante que ir a pé ou de bicicleta. Eu tinha falado de Roma já, de comida, faltou falar de bicicleta. Pois é, eu estava esperando já. Assim, onde é que a gente vai colocar isso? Será que Isso. depois do jantar? Pois Não, deu no meio. No meio. Ir a pé ou de bicicleta, de Paris até o Volga, pelo caminho mais curto e chegando na cidade de Saratov, dá um pouco mais de 3.400 quilômetros. Ou seja, mais de 200 quilômetros a menos que o tamanho do próprio rio. Como referência, ir de Paris até Moscou, capital da Rússia, são só, entre aspas, 2.770 quilômetros.
Olha a viagem que esse peixe fez para chegar na mesa do conde. A lampreia, pescada no lago de Fusaro, talvez o pequeno lago mais lindo da Itália, portanto do mundo, fica ali pertinho de Nápoles, Tá bom. a 1.700 quilômetros a pé ou de bicicleta vindo de Paris. Ok. Mas já que falamos da lampreia, a lampreia é um tipo de peixe feio para burro, daqueles que cravam os dentes em outros peixes e ficam ali puxando sua força vital. A lampreia é um sucesso gastronômico na Itália, na França, na Espanha e em Portugal faz bastante tempo. E a torta de lampreia é uma iguaria famosa na Inglaterra desde a Idade Média, a ponto de virar quase um ícone cultural, porque vira e mexe quando a gente ouve falar de comida medieval, vem alguém citando a tal da torta de lampreia. Aliás, o arroz de lampreia é uma coisa, é um prato português que eu gostaria muito de provar. Dito isso, resumo. Os peixes foram trazidos de locais de origens diferentes, um de um canto, outro do outro, e, para surpresa dos convidados, eles foram trazidos vivos. Mais uma dessas excentricidades do Conde de Monte Cristo, que, ao trazer um peixe da Rússia e o outro da Itália, disse que se considerava como Nero. Nero Cupitor Impossibilium é aquele que deseja o que é impossível. E ele fala, é isso que diverte vocês nesse momento também. O conde fala na cara dos convidados, assim, eu busco o impossível, vocês também estão esperando o impossível de mim. Então estamos todos nos divertindo aqui. No caso do Nero, isso é demonstrado pelas suas boas obras, porque sim, houve boas obras de Nero, pelos seus excessos, que houve muito mais número, e pelos seus absurdos, que talvez superem todos os outros, em quantidade e em gravidade, mas falaremos de Nero em outro momento aqui na Caractere, não é hora de Nero por aqui. É só para a gente explicar essa excentricidade do Conde de Monte Cristo, porque ele continua. Porque com a explicação de que os peixes foram trazidos vivos, cabe refletir que não só os peixes foram aquele jantar para o sacrifício e para alimentar a vingança do Conde de Monte Cristo, mas também alguns convidados. Ao ser elogiado por suas ideias mirabolantes, o Conde responde que a tal ideia não foi dele, mas era uma prática dos romanos. E lá vamos nós outra vez. Porque ele diz que Plínio conta que despachavam de Ostia para Roma, revezando os escravos que o carregavam na cabeça. Peixes de uma espécie então conhecida como mulos. Segundo a descrição que herdamos, e isso é o Conde contando pra gente, é provavelmente o salmonete. Também era um luxo tê-lo vivo e um espetáculo divertidíssimo vê-lo morrer. Preste atenção nessa parte. Pois, ao morrer, mudava de cor 3 ou 4 vezes, e como um arco-íris que se evapora, passava por todos os matizes do prisma, depois do que era despachado para as cozinhas. Sua agonia fazia parte de seu mérito. Se não fosse visto vivo, era desprezado morto. Mulos. Temos um problema de tradução. Todo mundo achou, Plínio! Não, temos, calma, fofa. Mulos ficou salmonete ou dourado, porque na edição da Martin Claret tá, assim, era provavelmente o dourado. E me veio na hora na cabeça, não é o dourado. Não pode ser o dourado. Aí, entrei numa pesquisa sobre no mundo dos peixes. Isso. E daí achei o Mulus barbatus, ou Mulus surmuletus, conhecido como salmonete mediterrâneo ou peixe-cabra. É um peixinho de porte médio, normalmente alaranjado, que dá esse show de cores mesmo quando ele morre. Os peixes vinham do porto de Ostia, que é o porto tradicional romano, porto esse que foi a principal base marítima de Roma por um bom tempo, tanto para funções civis quanto para funções militares. Também, numa outra oportunidade, a gente vai falar de Ostia por aqui. Várias fontes antigas, incluindo o Plínio, fazem mesmo referência a isso. O Plínio, aqui a gente fala de Plínio o Velho, ou o Gaius Plinius Secundus, tinha um negócio meio enciclopedista. Ele queria escrever um pouco sobre tudo. Então, na obra História Natural, livro 9, ele fala do Mulus e do preço caríssimo que ele tinha em Roma, além da morte do peixe ser esse espetáculo. E ele também fala disso numa carta que ele troca com Sêneca, que vivia mais ou menos na época. Uma curiosidade, essa obsessão narrativa do Plínio fez ele chegar perto demais de Pompeia, ou Pompeius, em uma tradução mais cuidadosa, porque chamar Pompei de Pompeia seria como trocar o nome da cidade de Santos por Santa, mas aí é outro assunto linguístico que a gente pode puxar numa futura oportunidade. Enfim,
Ele estava na região de Pompeia, estava escrevendo sobre atividades vulcânicas e o Vesúvio resolveu dar o seu espetáculo. O Plínio colocou umas 9 pessoas num barquinho e saiu remando em direção ao vulcão, mas o calor intenso da erupção fez a tripulação do barco desistir e desviar para Estábia, que ficava ali do ladinho. E no dia seguinte, as cinzas e os gases chegaram a Estábia e Plínio, o Velho, foi mais uma das vítimas do Vesúvio. Bom, explicado a respeito do fim do Plínio, que nada tem a ver com a nossa história aqui, temos um conde se exibindo a respeito dos seus conhecimentos, inclusive sobre Roma, como faz o Glênio, e também se exibindo sobre as iguarias alimentares que ele estava ali apresentando, que todo mundo estava se deliciando. Foi o momento de falarem novamente da casa, porque tinha que trazer essa informação de novo. A casa era esse elemento, era essa personagem importante. E segundo o Chateau Renaud, que é uma dessas personagens que está ali na cordinha do conde, sendo levado por ele a falar coisas, a dizer as coisas, a se portar de tal maneira, diz o Chateau Renaud, se ela, a casa, não houvesse pertencido ao sogro de um procurador do rei, poderíamos tomá-la por uma dessas casas amaldiçoadas em que algum crime foi cometido. Parece que os personagens secundários da trama servem também a esse encaminhamento do storytelling de Monte Cristo. Porque em seguida, lá vem Monte Cristo dizendo que realmente ele comprou a casa, na verdade o seu intendente comprou a casa do senhor Saint-Méran, e este vendeu a casa porque ela não tinha mais serventia se ela fosse à ruína. E ela estava quase lá. E estava garantindo também um pouquinho do dote, um pedacinho do dote da Valentine Villefort, sua neta. Nesse momento a gente vai ter também o Maximilien empalidecendo, porque, claro, a Valentine tem essa relação, né, escondida com ele. E a respeito dessa questão dos peixes, e essa questão do peixe que muda de cor, é muito perceptível a questão de quando vai morrer é que há o seu valor, porque é quando se percebe que peixe que é um peixe raro. É antes também de serem ali alguns segredos revelados, não necessariamente para todo mundo entender quem eram os detentores dos segredos, mas também é a partir do momento que os segredos são revelados, os personagens passam a mudar de cor, passam a empalidecer com frequência. Nesse caso, neste momento, é o Maximilien Morrel empalidecendo. Mas aí já teremos outros personagens que são foco da vingança do conde, ou melhor, do início dessa parte da vingança. Depois desse dado sobre a venda da casa, o conde menciona algumas sensações a respeito de um certo quarto. Aí a gente já tem aí 2 personagens tremendo na base. Ele vai dizer que desse quarto há aquela sensação de que não existem lugares onde parece que respiramos naturalmente a tristeza. Olha só que frase de efeito. Pode usar aí no seu texto. Diz ainda que o tal quarto lembrava admiravelmente o da Marquesa de Granges ou de Desdémona. E aqui eu preciso entrar com uma informação que talvez não tenha sido levada em consideração no momento em que o texto ou foi traduzido ou que o texto foi grafado para o jornal. Porque não é Marquesa de Granges, mas sim Marquesa de Ganges. E quem é essa mulher, afinal? Ela é conhecida historicamente como a Bela Provençal. Trata-se de Diane de Joannes de Chateaubriand. Gostou, Glenn? Agora todo mundo já consegue escrever e botar na internet. Francês digno de Curitiba. Exatamente, ou aqui da Lagoa da Conceição. Marquesa de Castellane, primeiramente, porque ela casou com o senhor de Castellane, e depois conhecida como Marquesa de Ganges, porque o marido morreu e ela casou com um tal de Marquês de Ganges. Tratava-se de uma dama da nobreza francesa que foi brutalmente assassinada no século XVII. O assassinato dela é uma coisa terrível. Ela foi envenenada, isso a partir de uma herança que ela recebe do avô, que também morreu em circunstâncias muito suspeitas. Bom, sua história, a história do assassinato dela, chocou a sociedade na época e foi inspiração para obras literárias. Olha só que coisa incrível, né? E o foco de peça de teatro com tema histórico, um dos autores que usou a história dessa marquesa, da Marquesa de Ganges,
e tirou o S foi o Marquês de Sade. Acho que todo mundo conhece o Marquês de Sade. Ele só tirou aquele o Szinho para assim, é a minha criação literária, estou adaptando, né? A outra personagem é a Desdémona, que é a personagem muito conhecida de Shakespeare, da peça Otelo, e você já deve imaginar o que aconteceu com a Desdémona também, né? Então acho que a gente não precisa nem entrar muito no assunto. O conde resolve mostrar o quarto para todo mundo, que agora ele vai se exibir. Todos se dirigem para o local, então, motivados por aquela curiosidade que marca a sociedade francesa, bem como o deleite de uma história de crime, terror, de segredo, mistério, tudo aquilo que todo mundo gosta. Villefort e Hermine, a baronesa Danglars, ficam para trás e são conduzidos ali pelo conde. Ele espera os dois, deixa os dois passar e, texto do Dumas, seguiu-os com um sorriso que, se os convidados pudessem entender, os teria deixado muito mais perplexos do que o quarto onde iriam entrar. Percebamos os detalhes em cada parte dessa obra. Por isso que ela está aí até hoje, por isso que ela faz a cabeça das pessoas pirar, porque não é só uma historinha boba de vingança, é muito mais. Bom, o consenso, também texto do Dumas, foi que o quarto de damasco vermelho possuía efetivamente um aspecto sinistro. O quarto também ganha vida, como o resto da casa, e o conde coloca como se um grave crime tivesse realmente acontecido ali, e que o ambiente pudesse dizer que viu, como o quarto pudesse dizer, eu vi que o crime aconteceu, como uma testemunha desse crime, o quarto como um ser personificado. E depois o conde passa a levar os candidatos por uma escadinha, aquela escadinha que é mencionada lá no começo do capítulo 5. Neste momento, o homem de Luca, vestido de Major Cavalcante, menciona os lugares sinistros do seu país. Porque ele, assim, isso aqui não é nada. O Danglars vai dizer, né, Major Cavalcante, olha só, é uma escadinha, não tem nada demais. Mas ele vai dizer, em Pisa, temos a Torre de Ugolino. Em Ferrara, a prisão de Tasso. E em Rimini, o quarto de Francesca e Paolo. Ao que o conde responde, muito engraçadinho ele, pode ser, mas vocês não têm essa escadinha. Olha aí, só um francês tem. Torre de Ugolino era uma torre na sua época áurea, mas agora está incorporado em um edifício maior, o Palácio do Relógio. A Torre dos Gualandi, ou Torre da Muda, supostamente porque águias trocavam de plumagem na parte mais alta da torre, fica em Pisa, na Itália, como disse o nosso fake Cavalcante. O conde Ugolino della Gherardesca, foi preso lá pelo arcebispo Ruggieri, acusado de traição, e foi preso com seus 2 filhos e 2 netos. A cela foi trancada e as chaves foram jogadas no rio Arno. Lá o Ugolino morreu de fome. Diz a fofoca que ele morreu de fome depois de ter supostamente se alimentado da sua descendência. Mas a história oficial diz que todos morreram de fome. E aí a gente vai para o fundador oficial da língua italiana, o maior dos poetas depois de Virgílio, claro. E divulgador da história que o Ugolino comeu os filhos, né? O homem que foi ao inferno, ao purgatório, conheceu o paraíso e voltou para contar a história, Dante Alighieri. Dante conta no canto 32 do inferno. Sintamos a empolgação na voz da pessoa. Literalmente, quase no fim do inferno, o seguinte: afastando-me então desse libelo, 2 juntos vi num fosso, parecia de uma a outra cabeça ser capelo, e como um pão morde-se na agonia da fome, um no outro seus dentes meteu, onde o crânio na nuca se inicia. A leitura de O Inferno de Dante é uma coisa maravilhosa. Os 2 vultos são o Ugolino e o arcebispo. O Ugolino conta a sua história no início do canto 33, falando como foi traído pelo arcebispo. E interessante que mesmo os 2 estando no 9º círculo do inferno, no lugar reservado aos traidores, o Ugolino aparece numa situação de uma certa vantagem, mordendo a cabeça do arcebispo, que tem a traição ainda mais grave com relação ao Ugolino. Sobre o quarto de Francesca e Paulo, Francesca da Polenta era uma moça muito bonita, muito bem instruída, filha do governante da cidade de Ravenna, o auge da mulher para ser negociada em casamento arranjado em pleno século XIII, quando a gente acha que o negócio vai para um lado bom, né? Enfim. Ela é forçada a se casar com um sujeito chamado Giovanni Malatesta, em negociação pelo fim da guerra entre os Malatesta e os Polenta.
Só que o sujeito era feio, era meio deformado, e o pai sabia que a filha não ia concordar de jeito nenhum com essa negociação. A solução foi fazer um casamento por procuração, e o representante foi o irmão do Giovanni, o Paulo, que era jovem, bonito, igualmente inteligente e culto. Já ouvimos essa história em algum lugar, não é mesmo? Quem foi que fez ali a encomenda do casamento e a paixão aconteceu? Francesca e Paulo se apaixonaram, passaram a se encontrar para atividades completamente inocentes, como a leitura de livros clássicos. Segurar na mão. Segurar na mão. Só. Até que um dia estavam lendo a história do amor impossível de Lancelot e Guinevere, que era esposa do rei Arthur, então a história de traição mesmo, e acabaram cometendo o ato traitório, colocando amplas galhadas sobre a fronte de Giovanni Malatesta. Giovanni acabou flagrando os dois pombinhos em pleno ato, de leitura conjunta, claro, e foram desvividos pelo Giovanni. Olha o perigo de você fazer leitura conjunta. Novamente podemos recorrer a Dante, novamente no inferno, só que agora no canto 5, segundo círculo infernal, destinado aos adúlteros e luxuriosos. Aqui estão figuras como Semíramis, Cleópatra, Helena de Esparta, porque eu me nego a chamar ela de Helena de Troia, a gente vai descobrir isso em breve na Rádio Caractere. Aquiles, Paris, Tristão e finalmente Francesca e Paulo. Dante conversa com os dois, conhece a sua história e, citando a Divina Comédia na voz da Francesca: Não há tão grande dor qual da lembrança de um tempo feliz, quando em miséria, e o sabe o teu mentor. Aqui ela fala do Virgílio, mentor do Dante, nessa parte da viagem. Mas, se de conhecer desde a raiz o nosso amor, demonstras tal anseio, eu contarei, como quem chora e diz. Líamos um dia nós dois, para recreio de Lancelot e do amor que o prendeu. Éramos sós, e sem qualquer receio. Vezes essa leitura nos ergueu olhar a olhar, no rosto desmaiado. Mas um só ponto foi que nos venceu. Ao lermos o sorriso desejado ser beijado por tão perfeito amante. Este, que nunca seja me apartado, tremendo, a boca me beijou no instante. Foi Galeotto, o livro, e o seu autor. Nesse dia, não lemos mais adiante. Enquanto a Francesca contava isso pro Dante, o Paulo chorava, e no momento em que a narração chega no ápice da saliência, Dante desmaia no inferno, finalizando o canto 5. E agora a gente deixa o Glênio tomar uma aguinha, porque ele está completamente emocionado. E continuamos aqui, na casa amaldiçoada do Conde de Monte Cristo. Se você ainda não leu a Divina Comédia, termina esse episódio, compartilha com seus amigos. E vai pegar o livro. E vai pegar o livro, vai ler. Vai ler. Bom, voltando à história do Conde. O Debray vai dizer que, diante daquela estrutura, dá para perceber que a casa está de luto. Mais um daqueles bonequinhos sendo movimentados pelo Conde. E o Conde não deixa por isso. Ele vai dizer o seguinte: imaginem um Otelo ou um sacerdote do Ganges. Olha aqui o Ganges sendo grafado, edito, da maneira correta. Qualquer. Descendo essa escada passo a passo por uma noite escura e tempestuosa, com algum lúgubre fardo que ele tem pressa de esconder da vista dos homens, quando não, do olhar de Deus. A baronesa já está ali, num estado de miséria tão grande. A baronesa é a Hermine Danglars, e que passa mal mais uma vez. Ela já está branca, verde, azul, amarela, está todas as cores do arco-íris. E o Conde diz que tudo aquilo é fruto da imaginação. Senhora, não é nada. Calma. Ele ainda vai dizer mais. O que nos impede de imaginar esse quarto como um bom e honesto quarto de mãe de família? Essa cama, com seu cortinado roxo, como um leito visitado pela deusa Lucina. E essa escada misteriosa, com uma passagem pela qual, sorrateiramente, para não perturbar o sono reparador daquela que acaba de dar à luz, passa o médico, ou a ama de leite, ou o próprio pai, carregando o bebê adormecido. Enquanto Hermine passa mal, mais uma vez a gente precisa de um esclarecimento. Notinha mitológica, que o Dumas coloca a Lucina como se fosse uma deusa, mas normalmente esse nome era um epíteto dado a Juno ou a Diana, quando os romanos queriam atribuir a característica de protetora dos nascimentos e do desenvolvimento inicial das crianças. Quando a mulher romana estava grávida e marcando sua gravidez pelos ciclos lunares de Juno, rainha dos deuses, esposa de Júpiter, era comum
que ela fosse fazer os seus pedidos no templo das divindades protetoras dos nascimentos. Templo esse que ficava ali no Campo de Marte, pertinho da ilha Tiberina. Bom, depois da explicação mitológica, Hermine ainda está ali adormecida porque passou mal, e o conde procura a sua beberagem, aquela beberagem vermelha que ele coloca na boca, assim, ó, uma gotinha, e a pessoa acorda. Ele está sem essa beberagem. Mas qual não é a sua surpresa em perceber que a senhora de Viefort tem a beberagem? E ele usa, então, o frasquinho da senhora de Viefort. A baronesa acorda, dizendo que teve um sonho pavoroso, e um apertinho no punho do Viefort faz com que ela se cale no mesmo momento, porque na verdade era real. Detalhes da escrita do Dumas. O aperto no punho. Mais um dos detalhes que ele vai apresentando. Esse capítulo é magnífico. É um daqueles capítulos assim que você precisa ler, reler, treler, porque tem muita coisa. E a gente só tá no segundo capítulo do episódio 20. A gente nem chegou nos outros. Mas os outros são mais curtinhos. Continuando. Todos foram conduzidos para o jardim. E lá no jardim, mais um espetáculo. O conde puxa a baronesa de qualquer jeito, leva o Viefort, e ele fala do crime que acredita ter acontecido ali, que foi, na verdade, o assassinato de uma criança. Porque os seus homens, segundo o seu relato, encontraram os restos de uma arca com um corpinho de uma criança ali. Aí tem toda uma conversa, mas como assim? E o conde vai dizer que a criança estava viva, e o Viefort vai perguntar, mas como é que o senhor sabe que a criança estava viva? E o conde vai dizer que há os resquícios da vida naquele serzinho que foi encontrado naquela arca e naqueles restos. Mais uma vez, o Chateau Renaud fazendo o seu papel de fantoche. Ele vai dizer, ora, então eu não estava enganado ao supor agora mesmo que as casas possuíam uma alma e um rosto, como os homens, e que estampavam em sua fisionomia um reflexo de suas entranhas. A casa estava triste porque tinha remorsos, e os tinha porque acobertava um crime. Mais uma vez, uma palestrinha ali, necessária só para levar a gente para o próximo passo. E o próximo passo é o Viefort passando mal. O Viefort não está bem. Já não é mais nem humano, segundo o texto do Dumas. O conde percebe, então, neste momento, que ele tinha chegado àquele ponto em que o peixe já demonstrou todas as suas cores. E, portanto, ao limite dos dois personagens torturados daquela noite. Aí convida todo mundo para tomar um café, porque, né, agora ele já chegou no seu objetivo. E, nesse meio do caminho, o Viefort combina de se encontrar com a baronesa no dia seguinte. É neste momento que há uma quebra de expectativas para a próxima semana do folhetim. E nós vamos para um capítulo chamado O Mendigo. E neste capítulo, caro ouvinte, todos estão indo embora. Danglars demonstra uma grande admiração pelo Major Cavalcante, porque ele não sabe quem ele é, e acredita que este, na verdade, é fiel ao princípio de Horácio, nil admirare. E isso porque o Major Cavalcante, ele só falou ali quando ele conseguia dar alguma questão que ele sabia, no caso do peixe, e depois calou a boca, não falou mais nada, só comeu a sua comidinha e ficou de boas. Então Danglars levou em consideração que aquilo devia ser o sinônimo de um homem ilustre, realmente descendente da família Cavalcante. E aí eles combinaram lá a visita de negócios. Evocaste, meu bem, o nome de Horácio. Não fui eu, foi o Dumas. Quinto Horácio Flaco, nascido em 65 a.C., falecido em 8 a.C. Foi um dos principais poetas romanos da época do Divino Augusto, ao lado de Virgílio e de Ovídio. Durante a vida, ele presenciou o covarde assassinato de Júlio César, a Guerra Civil, o fim da República e o início do Império Romano. Alguns dos temas comuns na poesia do Horácio eram a importância de se aproveitar o momento presente, a importância de a gente lembrar que para morrer basta estar vivo e a importância da busca por uma vida tranquila. Você, ouvinte da Caractere, já ouviu Carpe Diem, você já ouviu Memento Mori e você provavelmente já ouviu Nil Admirari nesse contexto. Pela sua variada obra, as odes e as cartas do Horácio normalmente são as mais famosas. As cartas dele foram publicadas em 2 livros, o primeiro no ano 20 a.C.,
com 20 cartas, e o segundo em 14 a.C., com 3 cartas, sendo que uma delas é a arte poética, normalmente estudada e publicada em separado das outras. No livro 1, a carta 6 começa assim com tradução livre deste que vos fala. Não se surpreenda com nada, númicos, pois só existe uma coisa, e apenas uma, que pode fazer e manter uma pessoa feliz. Há quem observe o sol e as estrelas e sua passagem em determinados momentos, sem qualquer temor. O que você pensa sobre os dons da terra e sobre o mar que enriquece os árabes e indianos mais distantes? O que são os aplausos e presentes dos amigos romanos? Como ver isso tudo? Com que sentido e em que discurso você acredita? Aquele que teme essas coisas fica quase tão inquieto quanto aquele que as deseja. O medo incomoda em ambos os casos. O aparecimento inesperado aterroriza os dois ao mesmo tempo. Evocado esse pensamento, temos os personagens se despedindo dessa casa amaldiçoada e um encontro inesperado. Inclusive para quem estava lendo a história, não é mesmo? Porque temos o encontro do Benedetto, que o nome dele não é André Cavalcanti. O nome dele é Benedetto, com um tal de Mestre Caderousse. Olha só quem volta para a história. Caderousse chega ali, como se fosse um mendigo, pede ajuda pro amigo, né? O André, e consegue ali uma carona. Oi, queridão. Oi, queridão. Fala feio. Segundo Terras do Sul. E diz que nessa conversa ele vai lembrando o Benedetto do quanto ele já ajudou o Benedetto nos seus esquemas. Bom, Caderousse em determinado momento diz que ele vai ficar muito feliz com a ajuda do Benedetto, até mesmo porque tem ali um momento de tensão. O Benedetto vai tirar ali a pistola, o Caderousse já prepara a sua faquinha, só que nada acontece, porque ambos sabem o que o outro é capaz. Então, Benedetto diz que assim que ele começar a ganhar sua renda, ele vai ajudar com um valor específico para o Caderousse fica todo felizinho. Me leva até tal lugar, não sei o quê. E em determinado momento, o Caderousse diz que não quer voltar a ser o número 58. E aí a gente foi pesquisar os números, né? Porque a gente gosta de fazer umas pesquisas meio escalafobéticas. E descobrimos que na edição da Zahar, o número está 58. No entanto, no original em francês, o número é 106. Bem como na edição da Martin Claret. E além disso, o número grafado numa edição disponibilizada pela TV 5, em 2014, foi 406. Aí do 106 para o 406 eu entendo. Às vezes o 1 mal impresso em alguma versão do jornal, ou em alguma revisão, algum erro de cópia do caractere móvel 1 para o 4, dá para ter uma confusão. Agora, de 106 ou 406 para 58 na Zahar, não sabemos que movimento foi esse. Ao contrário daquela outra situação, no início do livro, dos números dos prisioneiros do Dantes e do Abade Faria, situação explicada de forma magistral pela minha esposa no nosso episódio, esse número de fato não vai fazer diferença nenhuma pro resto da história. Não, nem o 106 e nem o inventado 58. Mas assim, continuo não vendo justificativa nenhuma para trocar por 58. Pois é. Bom, a realidade ali desses dois personagens é que eles se despedem com o Caderousse já fazendo uma das suas subtrações, não é mesmo? Pegando o chapéu do Benedetto e pegando ali o casaco, a capa do rapaz que trabalhava ali na condução e que foi afastado lá antes de os dois entrarem na carruagem juntos. E é nesse momento, nesse capítulo mais curto, sem tanta informação que chame muito a nossa atenção no que diz respeito à história, no que diz respeito a determinados fatores de correlação história com H maiúsculo e a história contada pelo Dumas, entramos no capítulo 8, finalmente, que é cena conjugal. Começamos o capítulo acreditando que a cena conjugal vai acontecer entre o Debray e a baronesa, mas não é isso que acontece. Debray, sim, chega lá na casa com a baronesa, entrando também com ela. Eles entram juntos, na verdade. E a Cornélie, que ajuda a baronesa com as suas
bota a roupa, tira a roupa, arruma cabelo, essas coisas. Diz que a Eugenie está dormindo e que a sua amiga está tocando piano no quarto dela. Coisa completamente normal, né? Comum. A conversa entre o Debray e a baronesa Danglars demonstra já para o leitor, que já entendeu qual é a relação deles, que eles têm intimidade. E é no momento da tentativa do Debray entender o que aconteceu com a Hermine, lá na casa do conde, que entra o Danglars. E ele diz, olha, hoje eu vou usar meu direito de marido, eu preciso conversar com a minha esposa. E Debray saiu ali esbarrando nas coisas, meio sem saber o que fazer. Ele nunca tinha visto aquilo. Como assim o Danglars resolveu que é marido agora? Até o cachorrinho amava mais o Debray do que o Danglars. Tanto que ele quase mordeu o Danglars lá para a infelicidade do cachorro que saiu voando. A baronesa. Aliás, a narração do cachorro sendo arremessado no sofá é espetacular. É um início de capítulo que cria uma tensão e tem esse pontinho de humor do Aquela cachorro quebra. arremessado. Uhum. Sensacional. A baronesa começa então a responder a essas investidas grosseiras do marido. Ah, você tá doido, não sei o quê. E diz pra ele que ele tinha que descontar a raiva dele lá nos funcionários dele, lá no escritório. Aí ele vai responder, meus escritórios são meu pactolo, como diz o senhor Demoutier. Pactolo é um rio que hoje fica na Turquia, que acabou ficando famoso pela história. É fato histórico, que no rio Pactolo tinha ouro, metal mesmo, grãos, escamas, pepitas, que vinham da erosão do Monte Tmolo, que tinha muitos veios de ouro e de prata. A areia do Pactolo era brilhante, com reflexos de ouro, de prata, e de uma liga específica dos dois metais. E essa possibilidade de coleta e tratamento de ouro enriqueceu o rei Creso, ali em torno dos anos 550 a.C., e de vários reis antes dele. Diz a tradição mitológica que o rei Midas, lá pelo século 8 a.C., ganhou de Dionísio um desejo por retribuição de hospitalidade, e o Midas escolheu a possibilidade de transformar tudo que ele tocasse em ouro. O desejo foi realizado pelo Dionísio e logo depois o Midas viu a besteira que ele tinha pedido. E o Midas correu de novo para falar com o Dionísio e ele, com toda a paciência do mundo, com a benevolência que ele tinha quando ele estava de bom humor, bem alimentado, explicou que era só o rei lavar as mãos em água corrente e o efeito do toque de ouro seria desfeito. Tudo muito simples. Midas lavou as mãos no rio Pactolo, se livrou do toque áureo, mas desde então o rio corre sobre areias douradas. Nota do historiador, apesar da história mitológica, o rei Midas realmente existiu. O túmulo dele foi encontrado no ano de 2018. E sabe como que o Danglars soube disso? Pelo Demoutier. E o Demoutier, ele foi um escritor francês do século XVIII. Seu nome era Charles Albert Demoutier, sem aquele S depois do E e antes do M. Ele escrevia sobre mitologia, só que ele tinha outros poemas também com os quais ele brincava com determinados acontecimentos do cotidiano e questões domésticas. Um desses poemas diz assim, traduzindo aqui como tentando fazer uma tradução do francês. Hoje em dia, ao contrário de Júpiter, as testas dos homens já não dão à luz, mas afirma-se que muitas vezes indicam, através de certos sinais, que as suas esposas deram à luz. Obtive esta descoberta através de alguns iniciados, cujo testemunho se baseia numa longa experiência e que possuem provas autênticas daquilo que afirmam. O texto diz que é sobre adultério, carta 7. Se tem alguém que ainda não entendeu lendo o Conde de Monte Cristo do que trata esta relação, bom, acho que agora ficou um pouquinho mais claro. Danglars perdeu, com a sua digníssima esposa, adúltera, 700 mil francos, por causa da fake news do telégrafo. Vamos chamar assim agora, vamos virar até um capítulo, fake news do telégrafo. E é nesse confronto doméstico que ficamos sabendo um pouquinho sobre o passado da baronesa Hermine Danglars. Ela havia se casado, em primeiras núpcias, com um senhor Nargone. Ele viajou. Quando voltou, 9 meses depois, ela estava grávida de 6. De um tal de senhor de Villefort. O marido, agoniado e sem saber o que fazer, tira a própria vida. Danglars humilha, neste momento, com o seu passado, com o passado dela, a baronesa, e ainda coloca uma dúvida em sua cabeça.
que é sobre a lealdade do Debray, porque ele poderia sim estar se aproveitando da relação com ela para prejudicar o Danglars, uma vez que o ministro, a quem o Debray servia, tinha uma posição política diferente. Então os dois tinham ali uma questão e o Danglars aproveita essa informação para dizer, olha, talvez Lucien não seja dessa confiança toda. E ainda diz o seguinte, isso um pouquinho antes, que os dois tinham combinado não ficarem mais juntos. Ela resolveu não mais ser sua esposa e que, portanto, eles estavam livres para procurar ali os seus casinhos. Desde que ela continuasse a ajudá-lo a enriquecer o seu caixa. Ou seja, a enriquecer aquele seu riozinho em que ele se banhava e tudo virava ouro. E é assim, com uma baronesa totalmente no chão, depois de uma noite, de um jantar, em que ela foi completamente machucada no seu mais íntimo sentimento de mãe, de mulher, e também agora na sua posição social, que finalizamos o episódio de hoje, o episódio número 21 da nossa leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo, agradecendo imensamente a sua companhia e desejando uma ótima leitura. Até a próxima. Visite o nosso site radiocaractere.com.